uma apresentação total, nós teríamos apresentação 3, apresentação 4, e aí vai por diante, tá? Porque doenças de milho não é um assunto da palestra, da apresentação que foi feita semana passada, não é dessa, tem muitas outras coisas que a gente poderia falar, né? Mas é muito extenso, né? Então eu estou procurando colocar aquilo que é mais de interesse, que é mais no nosso dia a dia, tá? Eu sei que pós-feriado é complicado, mas o agro não tem feriado, né? Como o Márcio falou, né? Saiu cedo, chegou mais tarde, né? Então, e com chuva ainda, né? Então, acho que isso é bastante importante. Então, vamos lá, vamos dar o início aqui. Você- Deu certo, Andressa? Sim, professor, se quiser colocar a minha apresentação, ele está aí, 100%. Fica à vontade. Tá. Então tá, então vamos falar na segunda parte sobre doenças do milho, né? Nós vamos falar hoje sobre doenças de raiz, como e pouquinha coisa sobre pendão, que é muito pouco, e não é tão interesse comercialmente falando, mas pode aparecer e pode ter algum tipo de prejuízo, alguma coisa. São doenças bem localizadas, mas a gente tem que citar para não ficar muito fora daquilo que a gente tenta mostrar, tá? Bom, aqui o início é o mesmo da semana passada, não tem o que mudar, né? Identificando as doenças do milho, o tripé famoso, né? Patógeno, hospedeiro e ambiente. Esse é o que mais importa, né? Principalmente no milho e outras culturas também, né? Aqui, como eu falei, o que pode apresentar, o que a gente pode descobrir sobre a doença, quais são os itens, né, que é importante que a gente tente colocar em mente, principalmente quando fazer uma visita, uma reclamação, alguma coisa, né? Quais os sintomas que está aparecendo. Aqui está fora de ordem, é justamente para a gente procurar aquilo que é mais importante, né? O ambiente, como é que foi o ambiente, quais são os patógenos que está aparecendo, né? Que tipo de doença que está, se é fungo, se é bactéria, se é vírus, né? Os hospedeiros, principalmente, né? Que é bastante importante. E colocando, então, o estado fenológico, qual seria a fase que o milho está para aquela doença se instale no milho. Então, essa é a preocupação da gente transmitir para o consultor ter garantido aquilo que ele vai conversar com o produtor. Ou por mais experiente o consultor seja, é, eu já passei por isso, não como consultor, mas como pesquisador. Às vezes você vai numa lavoura, olha, vai para lá e para cá, e você não tem uma resposta imediata para passar para o produtor. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado e tem que sempre dar uma relida, né, daquilo que foi feito. Por isso que eu coloquei a ideia de se fazer aí um tipo de uma caderneta virtual para o pessoal, né, pelo menos ter a foto da doença, fica mais fácil de pelo menos conversar com o produtor. Porque tem produtor que não desconhece, tem produtor que conhece às vezes muito mais do que a gente, né? Eu falo produtor, mas é gerente, é administrador, é o técnico do campo, né? Ou de grandes empresas, principalmente aí em Goiás, Mato Grosso do Sul, e assim vai. Então, esse que é o interesse da apresentação. Então, nós vamos falar um pouquinho de raiz e como, e são doenças praticamente interligadas. Às vezes começa na raiz e vai para o como e assim por diante. Tá? Então, não tem uma separação. Ah, essa doença é na raiz, essa doença é no como. Eu fiz de uma maneira geral. Tá? E aqui são as principais doenças, como eu falei na outra apresentação, às vezes a gente tem dificuldade no olhar, o produtor nos chama e olha, a gente pode ver que tem coisa muito semelhante, né? Que é difícil você falar, isso aqui pode ser diplódia, pode ser antracnose, pode ser macrofomina, giberela, uma série de coisas, fusário. Então, olhando nessa foto, uma foto que nos dá a tranquilidade de falar a doença é tal, é a primeira do lado esquerdo em cima, que é o pítio, porque tem característica bastante importante, que é a torção do como. Então, isso aqui nos dá um pouquinho de tranquilidade de passar. Eu sempre falo do pítio porque o pítio era uma doença um tanto desconhecida, praticamente não aparecia em lavouras, muito pouco.
Só que de 23, falando mais em safrinha, né? Segunda safra, 23 e 24, ele apareceu bastante. Então, a gente tende a dar um ênfase bastante a esse tipo de doença. É uma doença um tanto fácil. Só que tem o seguinte, eu pesquisando essa semana, olhando em dados e pesquisa de doença, também tem uma bactéria, uma doença bacteriose, também que provoca essa mesma torção. Só que é uma doença muito pouco estudada, muito pouco que aparece, praticamente no Brasil ainda eu não vejo ninguém comentar, então que assemelha-se ao pítio. Só que tem algumas diferenças que a gente pode tirar dúvida depois, tá bom? Então vamos começar então pela antracnose. A antracnose é uma doença voraz, vamos dizer assim, é uma doença que dá um significado em termos de produtividade muito grande, porque todo mundo sabe que as principais doenças de como e de raiz, a principal característica finaleira dela é o tombamento, o acamamento. Vai ao chão, tem produção, às vezes até tem uma produção boa, mas está no chão. E aí, o pessoal que planta 3.000 hectares, 1.000 hectares, 500 hectares, como é que vai colher isso no chão? Então, é prejuízo na certa. Então, como eu falei, essa doença, o antracnose, ela começa nas plântulas, né? Já pequenininha, já tem, às vezes já pode estar aparecendo. Nos colmos e folhas também. Então, é a doença bem, acompanha praticamente todo o ciclo do milho. Sobrevive em resticultura, é uma doença, é um fungo saprófita, né, que fica no solo, essa é a tendência. E por que antigamente praticamente não se falava em doença? Existe um paralelo muito grande entre doença e plantio direto. O que acontecia antigamente? Antigamente, revolvia a terra, praticamente o resto de cultura era envolvido e o apodrecimento daquele resto de cultura era muito rápido. Com o advento do plantio direto, praticamente ela fica no solo. Então, por exemplo, se pegar nas regiões sul, regiões mais frias, às vezes esse resto de cultura fica 2 anos para ser decomposto. Nos Estados Unidos, por exemplo, às vezes você tem 3, 4 ciclos de plantio e o resto de cultura anterior, no primeiro, 4 anos atrás, está ali ainda. Porque lá tem um agravamento muito forte que é a neve. A neve, praticamente, ela segura tudo que possa estar desintegrando alguma coisa. Então, além de ter um clima problemático, né, que não planta tal, ela também se conserva aquilo que está no solo. E o resto de cultura é um problema sério em relação à doença. Chuvas no período de produção, quando eu falo período de produção, o período de enchimento, de polinização, de fecundação, de enchimento. E ela aparece mais nessa época. Aí a planta começa a ficar debilitada. Você vai na lavoura hoje, está tudo bem. Se a pessoa não entra na lavoura, essa é uma preocupação que eu tenho, que eu vi muitas vezes, a pessoa vai no campo, está tudo bonito, mas não entra. Se não entrar na lavoura, pode ter problema. Você vai lá no meio, pode ter planta camada, planta já quebrada, uma série de coisas. Esse período é um período bastante crítico. E um outro detalhe que pode ser evitado, eu acho que esse é importante, é a alta densidade de plantio. Muitas plantas por hectare. Então, às vezes, você recomenda 60.000 plantas para o produtor, não, mas aqui planta com 70. Se ele quer plantar com 70, tem, mas você tem de colocar ele o que pode acontecer. Olha, o material nosso é trabalhado para trabalhar com um plantio de 60.000, 62.000, 58.000, e 70.000 pode ter algum tipo de problema. E um dos problemas é a antracnose. A antracnose gosta de excesso de planta. Por que ela aparece com excesso de planta? Porque a competição é muito forte. Então, você tem excesso de planta no geral e excesso de planta na linha. Esse que é o problema. Então, em vez de você ter, por exemplo, 2,9, 3 pontos, 3,1, 3,2 plantas por metro linear, já pode ter 4, 5, aí é um capim, né? Então, a competição é tão grande, a planta fica fraca, porque ela não tem, a disputa dela é maior. Por algum desvio de plantio, alguma coisa, aquelas plantas que ficaram para trás, vai ficar mesmo para trás, e ela vai ser a fonte de entrada da antracnose, tá?
O sintoma dela na planta adulta, ela forma lesões negras, mas nós vamos ver se ir lá, cortar uma planta ao meio para ver se tem essas lesões escuras mesmo, né? Então, não aparece, a gente não vê. É chegar e olhar, falar, não, entra aqui, não, tem que cortar para olhar. E, geralmente, a gente não consegue dizer que tipo que é. A gente considera como um complexo. Às vezes, você tem que pegar a amostra e levar no laboratório para dizer a tal doença é essa daqui, tá? Essas lesões, elas são estreitas e alongadas, ela pega toda a parte do internó, de um internó ao outro, né? Que coalesce, quer dizer, ele vai perdendo tudo que tem, a parte de umidade, a parte sólida, ela vai perdendo tudo, fica só os filamentos. O apodrecimento dos tecidos internos e, enfim, o quebramento. Não tem, porque ela fica tão fraca. E aí tem um detalhe, às vezes o híbrido é tão produtivo, tem um peso excessivo de espiga, isso acontece muito, e a doença chegou e não segura. A planta vai ao chão com uma espiga até de caráter comercial muito boa. Tá? Controles. Os controles, geralmente, de doença de colmo, é praticamente os mesmos. Trabalhar com híbridos resistentes. Então, a ideia é que o híbrido que coloca, que é lançado pela empresa, que já tem essa informação. Tá? Esse que é o ideal. Então, eu trabalhei numa grande empresa, não tinha fitopatologista. O fitopatologista, entre aspas, era a gente que tinha de estudar e trabalhar. Numa segunda que eu trabalhei um período curto, já tinha fitopatologista, ficava mais fácil. Então, você não tinha essa preocupação. Você viu o problema, chamava o fitopatologista e ele ia trabalhar em cima disso. Hoje, a obtentora da nossa semente já mantém uma fitopatologista para isso, tá? Então, os vírus devem sair já com essa informação. Isso é bastante importante, até para tomar uma atitude em relação à aplicação de produto, uma série de coisas. Tratamento de sementes dos céus é importante. Eu coloquei fungicida porque tem muita gente que acha que o tratamento amarelo, o tratamento vermelho, que a gente chama, já sai da empresa e vamos plantar. Nós precisamos ver se realmente tem o fungicida. Esse é a parte bastante importante. Então, nós temos de cuidar do inseto, de solo, e também de tipos de doença que já começam na raiz. Rotação de cultura é importante, né? Nós temos de fazer. Só que, às vezes, o hospedeiro está tanto no primeiro plantio como no segundo. Às vezes está no milho e está na soja também. Então, nós temos que tomar esse tipo de cuidado, eliminar aquela área, não plantar naquela área. Tem que trabalhar em cima disso para ver se realmente consegue evitar esse tipo de doença. E aplicação de fungicida. Lá na frente eu vou falar um pouquinho sobre a aplicação, que é um negócio bastante complexo, vamos dizer assim. Aí nós temos a diplódia. A diplódia, se você pegar a diplódia e a doença anterior, você não tem muita, tem algumas diferenças entre a traquinose e a diplódia, mas os vasos internos praticamente se coalescem, ficam escuros, perde toda a parte úmida da planta. Mas é difícil a gente chegar e falar é diplódia ou é antracnose. Então, a descrição ocorre no período de produção também, né? Transmissível por semente, então, às vezes, a semente já vem com diplódia, o campo de produção de semente não foi muito trabalhado, então já pode aparecer, isso daí é bastante importante também. Chuvas intensas no período de produção, é um detalhe, né? E, mais uma vez, alta densidade de plantas, então nós temos que tomar bastante cuidado. Os sintomas praticamente são os mesmos, né? Lesões marrons, quase negras, aparecem próximo aos nós inferiores, tá? Então, nas necroses aparecem pontinhos escuros. Aqui seria talvez uma informação interessante, que seria aqueles piquinídeos, né? Os pontinhos escuros que aparecem. Mas é um negócio tão imperceptível que às vezes passa, ninguém olha, tem que ter cuidado. E o cuidado quem tem é aquele que trabalha com doença. Então, o fitopatologista vai no campo, ele tem essa característica de olhar, de tirar foto, de levar uma lupa. O consultor, não, além de não ter tudo isso aí, ele não tem o tempo necessário para ficar olhando, para dizer, ó, isso aqui pode ser tal coisa. Então, nós temos que tomar esse tipo de cuidado. Internamente, a medula escurece, desintegrando, ficando somente os vasos lenhosos. Em consequência, acalmamento. Não tem como, tá? Controle híbrido resistente, é a mesma coisa, tratamento fungicida bastante interessante, rotação de cultura e aplicação de fungicida. Então, não vai fugir muito sobre isso.
Fusário, é interessante o fusário porque tem duas doenças que são. Deixa eu sair fora aqui, não sei. Sair fora não, né, Andressa? Não, professor, acho que é a internet aqui do escritório só que está travando, mas o senhor, aparentemente, para o resto do pessoal está 100%. Tá. Aí mudou aqui a minha câmera aqui, por isso que eu falei que teve problema. Mas dá para acompanhar ou não? Dá, né? Dá, Foi sim, um bem pique aqui tranquilo. que deu aqui também. Tá. Então, fusariose também é outro tipo de doença, né? E o fusário, é a espécie, né? Ela aparece em dois tipos de doenças, ou às vezes até mais, tá? A descrição dela ocorre por chuvas em excesso, tá? O que pode estar acontecendo, por exemplo, quem vai plantar silagem agora tem que tomar bastante cuidado, porque nós estamos tendo chuva diariamente desde 12, 13 de outubro. Nós estamos praticamente no final de novembro e é chuva praticamente todo dia. O excesso de chuva parece que deu uma segurada, mas chuva tradicional, chuva normal está até hoje, até agora, né? Então nós temos que tomar esse tipo de cuidado. Quando a temperatura está entre 20 e 30 graus, é a capacidade da fusariose aparecer, né? Aqui, como ela também é uma doença de grão, às vezes a semente já pode vir machucada por ferimentos no pericarpo, ela vai entrar diretamente no grão. Então, tomar esse cuidado, e é um cuidado que a empresa tem de ter, né? Não liberar semente que tem esse tipo de problema. Afeta raízes também, tombamento de plântulas, então é uma doença que vem lá de trás, né? Às vezes ela fica imperceptível, mas vai aparecer. Teve tombamento de plantas, morreu algumas, pode ser lagarta, alguma coisa, e às vezes a doença que já está atuando. E vai aparecer também murcha de plantas. Não é um número muito grande, mas pode aparecer. Então é um caminho que a gente pode dizer se é fusariose ou não, tá? E, infelizmente, também é um fungo que sobrevive no solo. Ou como com lesões necróticas de cor marrom, quer dizer, não muda muita coisa com relação às outras doenças que nós vimos até agora. A parte do como fica de coloração rosada, né? Tem uma cor um pouco avermelhada. E o controle é o tratamento de semente, não tem muito o que fazer, tá? Tem um probleminha aqui, deixa eu ver. Márcio, eu não tô. Professor Mar, bom dia. Bom dia. É sempre um prazer estar ouvindo o senhor, falando com vocês, bom dia a todos. Professor Demar, eu tenho um cliente que tem uma certa incidência de queda de milho. Faz uns 2 anos, que é uma parte em específica, tá? É uma parte um pouco acidentada, tá? É um pouco acidentada. Então ele sempre tem problema nessa área. E esse ano ele fez uma aplicação de calcário até mais do que pedido, tá? O senhor acredita que essa aplicação de calcário possa ajudar em alguma coisa? Não sabemos se ele tem alguma doença no solo, né? A gente vê que tudo que joga ali, por fato de ser escorrido, acaba ficando um solo mais pobre, porque os nutrientes vão embora, né? Até a própria aplicação que ele faz, se chover, vai ficar desprotegida. Qual que seria, assim, uma ideia, né? Uma opinião que a gente poderia fazer com esse produtor? Então, ele aplicou calcário, ele chegou a revolver o solo ou não? Não, ele não removeu o solo. Tá? Vai ficar meio atrapalhado, plantou a soja agora. Porque tem o seguinte também, com a aplicação de calcário, o que acontece com relação à nutrição? Você tem um balanceamento positivo, tá? Então pode ser que a planta esteja numa condição melhor de segurar o desenvolvimento de determinada doença. Tá? Eu não vejo uma relação entre aplicação entre o calcário e aparecimento ou não de doença, tá? Mas eu vejo mais pelo lado do balanceamento nutricional.
Então, a planta vai desenvolvendo uma situação melhor e ela tem capacidade de segurar mais a entrada de doença. Essa é a minha opinião, tá? Não sei, no caso, ela tem que estudar mais afinco um pouquinho, não sei se outras pessoas que estamos aqui falando têm alguma ideia, alguma coisa que possa falar também, mas, a princípio, eu tenho essa ideia, tá? E o lado positivo é a parte do balanceamento nutricional. Então, inicialmente, foram plantados 3 materiais nos 3 anos subsequentes. Então, inicialmente, a gente apontou para o material, né? Aí, no segundo ano, ele plantou outro material, teve o mesmo problema, e esse ano ele teve um pouco de problema com o nosso material. E eu entrei na colhedora, então, assim, nas partes mais planas, lá para cima, o milho seguia normal, tá? Só nesse lugar que tem essa baixada que está tendo esse problema. Pode ser, é uma ideia que eu tenho essa, o balanceamento aí ajudou bastante, tá? E você acha que onde nós tínhamos, onde praticamente não tinha o problema, você acha que resultou num lado mais positivo ainda com relação às plantas ou manteve? Foi bem positivo, porque até mesmo na hora o cliente fala, pô, seu milho aqui caiu, teve problema do seu milho, enfim, o resto da lavoura não teve problema. Então, a gente passa a entender que é um problema localizado, né? Porque se fosse do material, teríamos problema na área inteira. E, inclusive, nessa área, nós plantamos 2 materiais nossos, tá? Então, que eu mostrei para ele que não é especificamente do material, porque 2 materiais diferentes teve o mesmo problema. É para saber também como é que está em relação ao resto de cultura, né? A concentração está bem mais alta também, né? E baixada, geralmente baixada tem capacidade de reter mais umidade e o fungo é mais ativo até, né? Vamos dizer assim, né? Concorda? Concordo. Muito obrigado pelo esclarecimento aí, senhor. Falou, Márcio. Bom, outra doença fusariose, a giberela, né? Também é um fusário, né? Ela destaca um pouquinho porque ela tem uma cor bem avermelhada, talvez aqui entrando na lavoura, fazendo um corte nas plantas que está com problema, se ela tiver um vermelho mais forte, dá para dizer que pode ser um fusário, né? Uma giberela que pode estar acontecendo, tá? Então, e aí pode ser problema tanto do solo como também do material. Se o material não for resistente, pode ter algum tipo de problema. Bom, a giberela, ela ocorre por clima úmido e temperatura alta, é o que está acontecendo agora, né? Chovendo, temperatura mantém-se alta, né? E já começa a ter uma umidade até um pouco excessiva. Na minha região aqui, na parte do Triângulo Mineiro, não sei se tem alguém participando, alguém já está reclamando que quem não plantou ainda não está conseguindo plantar por excesso de chuva, né? Então, porque o solo está muito úmido. Então, pode ser uma ocorrência de giberela, principalmente se o material tiver essa disponibilidade da doença, né? Também, como eu falei, geralmente os fusários aparecem também no grão, né? Então, pode ser que é levado pela semente, tem que tomar esse tipo de cuidado. Por ferimento nas plantas, né? Tem que tomar também. Ferimento nas plantas, às vezes, é parte de implemento, né? Que passa na lavoura, às vezes na própria aplicação, né? Você bate nas plantas, vai machucando, é porta de entrada para esse tipo de fungo, né? Respingo de água bate no chão e volta. É uma doença que pode aparecer muito em área irrigada, tem que tomar esse cuidado, porque o excesso de água também pode provocar. Tá? O solo está muito úmido, começa a irrigar novamente, bate no chão e volta, pode estar trazendo giberela que está no resto de cultura. Tá? Os sintomas, o pomo injuriado precoce, quer dizer, bem cedo, né? Provoca a murcha da planta. Então, aqui já é uma dúvida em relação a outro tipo de doença, que também provoca murcha, né? Entrenó com mancha preta, fica fraco, com simples aperto com as pontas do dedo, se rompe e se quebra.
Não sei, eu já andei com vários consultores, eu vou dizer quem, porque eu andei já e a gente vê essa parte, com o Márcio, com o Wilker, por exemplo, com o Domírio, tem outros também. Às vezes a gente foi em lavoura para verificar esse tipo de eu não sei se vocês perceberam que eu tenho a tendência de ir lá e apertar o último internó. Isso, se o internó estiver muito fraquinho, pode ser giberela, tá? Tem outros tipos de doenças que também acontece isso. Mas o último internó está muito fraco. O resto da planta parece normal, mas a tendência da planta é cair, porque o internó, o primeiro lá embaixo, não vai segurar a planta. Então, essa tendência. Então, reclamou, entra na lavoura, aperta o internó, você pode saber se é um tipo de fusário, tá? Não vai resolver muito com relação ao produtor, porque já não tem o que fazer mais, mas você pode dizer para ele que tal doença pode ser o fusário, no caso aqui, a giberela, tá? Controle, também não temos muita coisa que fazer, né? TSI com fungicida, rotação de cultura, híbridos resistentes, a densidade é importante no caso de giberela, então excesso de planta, tá? Eu tenho visto muita reclamação de algum tipo de doença e você, às vezes, conversa e pergunta qual que é a população. Geralmente a população está muito além daquilo que foi recomendado. Mas a região planta, mas o híbrido não pode acompanhar aquilo que a região planta. Se o híbrido é trabalhado para trabalhar com 58, 55, 60 ou até 65 mil, nós temos que trabalhar em cima disso. Aquele número que está colocado ali não é um mero número, é um número estudado, então nós temos que tomar esse tipo de cuidado. Porque às vezes o produtor pensa que 2, 3, 4 mil plantas a mais te vai dar uma produtividade extra, 10, 15%, até pode acontecer, mas também pode ser negativo, 10, 15, 20, 30% a menos devido à alta densidade e à proliferação desse tipo de doença. Então, é um detalhe que nós temos que tomar bastante cuidado. E resto de cultura. Então, nós podemos ver até agora que todo tipo de doença de colmo, de raiz, tem problema por estar no solo, o resto de cultura. E aqui é o pitch, né, que começou a aparecer no último ano, foi muito forte, caiu muito o material, né? Esse é um material que tem bastante cuidado, e essa é uma doença bastante visível, né? Quando você vai na lavoura, vê planta caída, ela já começa a cair precocemente, quer dizer, formou espiga, formou o grão, está na parte de enchimento, ele começa a tombar. Então, você pode ver que pode ser algum tipo de pitch, porque tem essa torção no último internó, tá? Então, temos que tomar um certo cuidado. Não é um material muito problemático, tem alguns materiais que são bastante resistentes, mas pode acontecer. 2023, eu vi em vários ensaios que eu participei que tinha pitch, principalmente em regiões de baixa a média altitude. Tá? O caso do pítio é um fungo invasor dos tecidos verdes da planta, quer dizer, o material a planta tem que estar ainda verde, vigorosa, né? E aparece nos primeiros internós, ali que ela vai difundir toda a planta e ali que ela vai levar a planta ao chão. Sobrevive no solo, é um problema muito sério. A podridão entre plantas adultas é favorecido pelo encharcamento de solo. Temperaturas altas acima de 32 graus provocam acamamento. Tá? Então, esse é um detalhe que, você pegar, por exemplo, a região aí Santa Helena, Quirinópolis, Acreúna, é a região propícia para isso, temperatura muito alta, às vezes muito acima de 32, excesso de chuva provoca encharcamento, principalmente em solo mal drenado, né? E é um prato cheio para a entrada do pítio. E um detalhe também, quando se planta em temperatura abaixo de 13 graus, ela traz a emergência da planta e também provoca o acamamento. Então, ela tanto trabalha em alta temperatura, como em baixa temperatura na pós-emergência. Né? Sintomas, é uma podridão aquosa de cor marrom claro, né? Aparece sempre no primeiro internó, logo acima do solo. E, como eu falei, provoca a torção do primeiro internó, aí que a planta não segura mesmo. Controle, não tem muitos que fazer, né? É o fungicida, TSI com fungicida, e aplicação de fungicida. Então, é uma doença que até pode se tentar alguma coisa preventivamente.
aplicação de fungicida. Então, essa área tem histórico de pitching, então é uma lavoura que tem que tomar cuidado e fazer um cronograma de aplicação de fungicida. Macrofomina é uma doença que aparece tanto em milho como em sorgo, né? Então, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado. E também aparece um pouco em soja, né? Ele vai desde a raiz até o pomo, e ele ataca muito mais o sorgo do que propriamente o milho, mas aparece o milho também, né? Ele infecta os tecidos das raízes e como das plantas adultas, né? Então, e a qualidade da semente também vai embora. Ela é uma semente fica xoxa, fica fraca, praticamente sem peso, né? Infecta também o soja e sorgo. Quem planta sorgo tem muito mais problema com macrofomina do que praticamente com qualquer outro tipo de doença. Desenvolve pela baixa umidade de solo, clima acima de 35 a 37. É um pouquinho diferente. Aqui a umidade do solo tem que ser menor, mas com temperatura acima de 35 até 37 graus. Tá? Sobrevive também em resticultura. Sintomas, né? O como apresenta a descoloração, né? Ele vai perdendo a cor. Os tecidos internos apresentam coloração cinza e se desintegram facilmente. Então, você vai lá, corta a planta, você vê que esfarela praticamente, né? Quando a doença está no limite dela, né? Ela produz esses microesclerócitos, né? Observados nos tecidos internos e externos do pomo. Né? Então, essa parte escura que aparece é um filamento sozinho, não tem nada que segura esse filamento. Por isso que o final é o tombamento, não tem o que fazer, tá? E não há um controle estudado até o momento, tá? O que se tem trabalhado é com material tolerante à resistente, né? A maioria das empresas trabalha nesse tipo. Dentro da produção, até o momento, eu não vi nenhuma reclamação por macrofomina. Às vezes pode até estar confundindo com outra doença, mas geralmente na síntese do híbrido não se observou, no híbrido experimental, não se observou esse tipo de doença, mas não há um controle específico para isso. Aqui é uma outra doença, que é a risoctônia. Também é uma doença que aparece tanto na raiz como no pomo, né? A planta adulta causa prodidão de pomo, infecta os tecidos da bainha, folhas e espigas. É uma doença bem que atinge praticamente toda a parte da planta, né? Desde da parte da raiz, do pomo, a formação de folhas e assim por diante. E as espigas também, né? Ela vai aparecer. Causa acamamento de plantas, então, desde lá no começo da emergência, ela já pode estar atuando, né? Desenvolve por sementes, é um material que vem por semente, ou resto de cultura, né? Então, a empresa que trabalha, que está fazendo a semente, que está fazendo os campos de produção, tem que tomar muito cuidado com a risoctônia, que pode ela vir já na semente, tá? Sobrevive no solo e resto de cultura. Não tem... Então, mas não tem resto de cultura, mas ela está ali. Às vezes, qualquer tipo de cultura, de resto de cultura pulverizado, em pó, alguma coisa, ela continua ali. Então, é uma lesão de cor avermelhada, aparece em um nó e estende até o próximo, quer dizer, ela pega toda aquela parte, né, de um nó ao outro, né, surge nos nós inferiores e vai caminhando até o topo da planta, né, então ela começa lá embaixo, porque ela começa em plântulas praticamente, né, e ela vai até a parte superior. Rotação de cultura, híbridos resistentes e a o tratamento de semente com fungicida. Essa é uma das causas que pode tentar um controle sobre essa doença. Por que é importante o tratamento de semente na risoctônia? Porque ela pode vir, como a diplódia também, ela pode vir na semente. Então, o material já sai da unidade de processamento já com a doença instalada. Então, é uma coisa que... Não estou dizendo que venha, mas pode ser, tem essa possibilidade. Bom, essas são as principais doenças de pomo, tem outras, né, que pode aparecer, mas sem importância comercialmente falando até o momento, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o pendão.
são duas doenças que aparecem, são as doenças que comercialmente são muito localizadas, quer dizer, não é uma doença geral que vai aparecer em todo o material, e ela tem uma relação um pouquinho meio complicada com relação à tolerância. Às vezes, qualquer material, dependendo do ambiente, dependendo da região geográfica, vamos dizer assim, ela tende a aparecer, tanto uma como a outra. Tá? O míldio. O míldio é uma doença tinha desaparecido, vamos dizer assim, né? Quando eu comecei a trabalhar lá atrás, que a gente exportava muito semente para a Ásia, uma das causas, uma das consequências da exportação era você fazer teste em laboratórios do governo, né, que não podia ser particular, para ver se aquela semente que estava indo para a Ásia, por exemplo, para teste, para troca de informação, não tinha esse tipo de fungo, tá? E lá já teve, conseguiu acabar com esse tipo de doença, então eles tinham essa preocupação. E praticamente não se via o míldio no Brasil. É uma doença sistêmica, quer dizer, ela está na planta, não tem como. Tem como evitar? Tem. Essa doença é uma doença até evitável. Como eu falei, ela é muito localizada. A disseminação é pelo vento, essa é uma das preocupações dela, e pode sobreviver no solo. Quer dizer, teve um ano que não apareceu, porque não deu condições de qualidade para ela aparecer, mas às vezes 2, 3 anos depois ela pode aparecer. Transmissível também pela semente, bastante problemático. Ela infecta o sorgo também, e eu acho que é uma doença mais para sorgo do que para milho. Só que tem um detalhe, o sorgo selvagem e alguns tipos de capim são como se fossem reservatórios desse fungo, desse inóculo, para transmitir tanto para o milho como para o sorgo. Tá? Então, há uns 3 anos atrás, se colocou no material, na região do Triângulo Mineiro, que tinha míldio. Apesar deles não saberem qual a doença realmente que estava acontecendo, mas algum representante, disse que poderia ser míldio, mas não tinha muita ideia. Apareceu nessa região do Triângulo Mineiro e apareceu na região de Palmeiras e Goiás também. E aí eu fui para fazer uma avaliação, então, é um pouco complexo, e realmente era míldio, porque ela tem uma característica bastante importante, que às vezes quem conhece o trabalho de cacau sabe que o cacau tem a tal da vassoura de bruxa, que eles falam, né? E o míldio não foge muito a essa foto de vassoura de bruxa. Então, eu tive na região, olhei, fiz um estudo até interessante para a empresa. Aí, o que aconteceu? O material foi plantado na fazenda, uma fazenda que vai de 300 metros até 800 metros, aqui na região de Tuiutaba, entrando para outras regiões ali. Onde estava 300 metros, e na beira da represa, ali uma represa enorme, né, que tem ali no Rio Paranaíba, tinha míldio. E ali, com certeza, a produtividade foi para 30%, perdeu mais de 70%. O mesmo lote plantado mais acima, 600, 700 metros, não houve nenhum tipo de problema. O milho estava normal. Quer dizer, o vento não conseguiu levar, então observou o seguinte, é uma doença que gosta de parte mais baixa, parte úmida. Então, a temperatura entre 15 e 25 graus favorece a doença. A parte úmida, geralmente, é na madrugada. Então, você tem uma represa, no caso ali, é uma represa muito grande. Então, aquela área praticamente de madrugada, mesmo na época do verão, era uma temperatura baixa. 15 graus, 16 graus, 17 graus. Então, favorecia a doença. Mas por que a doença se instalou lá? Então, se instalou pelo seguinte, quando se começou a fazer semente de sorgo no Brasil, foram escolhidas algumas áreas de interesse produtivo. Norte de São Paulo,
a ponta do Triângulo Mineiro, nesse caso onde eu fui ver, e ali se plantou muito campo de sorgo. E o que aconteceu? Uma época depois, já não havia mais interesse comercial, produtividade caiu, não havia mais interesse, o próprio produtor já não tinha mais interesse, e ali ficou sorgo, reproduzindo ano a ano, geralmente na beira ali é um lago, né? Beira de rio, e ele se tornou um sorgo selvagem. E uma coisa que eu observei também era capim, tem alguns tipos de capim também que apresentam esse tipo de doença. Então, favoreceu, entrou, porque o material que foi plantado na época ali não tinha histórico nenhum de milho, e apareceu, e a ideia que eu passei é que não se plantasse mais naquela região, principalmente aquele híbrido. Tá? Não tinha híbrido da concorrência, não tinha outro híbrido nosso, então o que nós tínhamos de fazer era isso, evitar aquele tipo de plantio. Sorgo também, apesar que nós não tínhamos sorgo na época, também era uma coisa que não devia evitar aquela região. Para Palmeiras de Goiás foi um pouquinho diferente. Palmeiras de Goiás é um pouquinho mais alto, mas também é uma região que se plantou muito sorgo, muito campo de sorgo, e muito capim selvagem, vamos dizer ali, que rebrota e rebrota ano a ano, sorgo também, e ali estava um campo excepcional de milho. Então, qualquer tipo de material plantado ali teria problema. E a mesma coisa, o mesmo lote plantado numa região fora daquela área, não houve tipo de problema. Tá? O ano passado, não sei se o Juarez e o Márcio lembram, nós fomos na região de Pontalina, também em Goiás, nós fomos avaliar um ensaio e tinha bastante milho. Aí o milho está um pouquinho diferente, ali não tinha lago, temperatura é um pouquinho diferente, só que ali é irrigação. 7, 8 pivôs trabalhando dia e noite, 24 horas na região, tá? São produtores, são pivôs pequenos, mas muito pivô, então mantinha uma área ideal para a chegada do milho. Tá? Foi um ensaio que alguns materiais teve bastante problema, e um ensaio que deu acima de 30% de coeficiente de variação, quer dizer, um ensaio um pouco perdido. Tá? E as avaliações que eu fiz, é interessante a gente ter esse dado, né, para o futuro. Então, pode aparecer, então, em áreas úmidas, áreas mais secas, mais com capim ou sorgo selvagem, e excesso de irrigação. Então, regiões onde tem muito pivô, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado. E, geralmente, você fala para o produtor que você pode segurar a água, mas ele não quer segurar, ele acha que o excesso d'água beneficia, às vezes prejudica. Tá? As lesões aparecem nas folhas e nos pendões, é mais visível no pendão, né? As folhas ficam estreitas e eretas, quer dizer, ela vira como se fosse uma cana, praticamente, folha de cana, com estrias e faixas esbranquiçadas. Planta infectada pode ficar sem pendão e não forma espigas, porque o pendão praticamente é aquela vassoura de bruxa. Tá? Então, uma planta que a produção é muito pouca. Quando aparece a vassoura de bruxa, que eu chamo, que não é um termo técnico, a perda de produtividade é muito grande, às vezes pode ser até 100%. Quando é parte de sorgo ou capim selvagem, tem uma perda, mas não tão grande, mas pode girar em torno de 30% a 40%. Tá? Controle fundamental, híbridos resistentes, quer dizer, tem que ser trabalhado. Tá? Rotação de cultura e eliminação de hospedeiros, sorgo e capim selvagem. Isso aí é fundamental para que se quiser continuar plantando naquela área, para que não tenha esse tipo de problema. Tá? Essa é uma doença muito esporádica, comercialmente falando, não tem muito significado, mas pode aparecer, tá? Eventualmente, são encontrados pendões com carvão, então, às vezes, numa lavoura de 60 mil plantas, você tem ali 1%, 2% de plantas infectadas, isoladas praticamente, né? Tem alguma condição econômica? Pode até ter, mas é muito pouco. Só que nós temos que tomar um tipo de cuidado, tá? Clima seco, em temperatura praticamente média, entre 21 e 27, né? Umidade baixa do solo também tem a tendência de aparecer.
E o desbalanço nutricional é uma condição muito favorável para o carvão do topo, tá? Nós temos, então, o carvão de espiga e temos o carvão do topo, né? São fungos diferentes, né? Então, nós temos que tomar esse tipo de cuidado. Sintoma, absorção pela raiz, quer dizer, está no chão ali, está no solo, está onde aparece a doença. Contaminação por equipamento. Então, você entra numa lavoura que tem, facilmente, aquele carvão, ele é diluído no ar, ele vai no equipamento. E vai, você entrar em outra lavoura, com certeza está levando também. A massa negra toma conta das anteras, quer dizer, as anteras praticamente desaparecem, fica aquela parte escura, né? E é um carvão, né? E produz pouco ou nenhuma produção de pólen. Então, aquela planta praticamente ela não auxilia em nada a lavoura, vamos dizer assim. Ela pode ser produtiva? Pode. Se não pegou a espiga, vai receber pólen de outra planta e assim por diante, tá? Controle, não tem um controle certo sobre esse carvão, tá? Então, nós temos que tomar esse tipo de cuidado. Mas, lembrando, é uma doença terceira, por exemplo, nem secundária não é, tá? Mas pode aparecer. Então, isso aqui é mais para o consultor ter ideia de que pode acontecer. E aqui, aí, vamos entrar agora nas espigas, né? Doença de espiga. É a mesma coisa, é complicado a gente dizer na hora qual tipo de doença que está acontecendo, né? Aqui nós temos 4 principais doenças e tem uma quinta que também é esporádica, que também é o carvão. Existe outro tipo de doença? Existe. Então, eu coloquei as 4 principais, né? Só a gente ter uma ideia da diferença entre aquilo contaminado e aquilo não contaminado, aquela parte sadia, né? Então, essas são as doenças. A principal é a diplóide. Então, você vê que a diplóide ela é doença de folha, é doença de coma e doença de espiga. Então, pode ser que os fungos sejam um pouquinho diferentes, são espécies diferentes, e geralmente a gente vê Sternocapela SPP, quer dizer, pode ser qualquer tipo deles, né? São 3 ou 4 tipos que pode aparecer. Vai ocorrer por excesso de chuva na fase de maturação, temperatura de 28 a 30 graus, sobrevive em resto de cultura e transmissível por sementes. Quando a gente fala excesso de chuva, é o ideal que nós tivéssemos um híbrido que virasse a espiga, com um pedúnculo um pouquinho mais comprido, maleável, quer dizer, a espiga vira, a tendência de entrada de água é muito menor, tá? Mas nem todo híbrido tem essa capacidade. Às vezes ele começa a tombar, mas ele para no meio e ele fica, ele não consegue virar totalmente. Esse material, ele vira de ponta para baixo, vamos dizer assim, totalmente. Então, é um caso que pode segurar alguns tipos de doença, tá? Os grãos infectados adquirem coloração marrom, o micélio branco cresce entre as fileiras das espigas, né? Aquela parte tipo do algodão doce, vamos dizer assim, né? Fica entre as fileiras, isso em condição de alta umidade. Espiga fica esbranquiçada e leve, quer dizer, perde totalmente o enchimento e a produção é nada praticamente, tá? Rotação de cultura, híbridos resistentes e tratamento de semente, essa é a principal fonte, tá? Fusário novamente, né? Nós temos 2 tipos de fusário que pode ter problema, as espigas ter problema, né? Moliforme e o verticillioides, pode acontecer, né? E ocorre também por excesso de chuva, como falei, a espiga virando seria bastante interessante, né? Temperatura não muda muita coisa, pode aparecer por ferimentos no pericarpo, né? Entrando diretamente no grão, né? Então, às vezes chuva em excesso, chuva granizo, alguma coisa, já entra direto no grão. Pode ocorrer também ainda na fase de florescimento, né, através do estilo estigma também, e também pela semente. Quer dizer, ela já pode vir pela semente que vai ser plantada. E sobrevive no solo. Os grãos infectados adquirem coloração rosada, né, observada em espigas ou em grupos, quer dizer, é uma doença que
Pode ser em reboleira, pode ser em unidade, quer dizer, uma planta aqui, a outra bem longe, mas, dependendo da percentagem que está dentro daquela lavoura, pode ter resultado negativo. O controle praticamente é o mesmo, né? Rotação de cultura, híbridos resistentes e tratamento de semente. Aqui, voltando também a giberela, o outro tipo de fusário, né? Que é a giberela, mas aqui no caso a gente não fala fusariose, fala giberela mesmo, né? Ela ocorre por chuvas em excesso, praticamente não muda muito o ambiente, né? Temperatura entre 15 e 20 graus centígrados, essa aqui é um pouquinho invertida, né? Ela gosta de temperatura mais amena, né? Sobrevive em resto de cultura, é outro detalhe importante. A característica dele é a podridão e a cor vermelha dos grãos, e falha das espigas, né? A gente chama de espiga banguela, né? Tem grãos que aborta, né? E é uma doença que vai da ponta da espiga entrando para dentro daquela espiga formada dentro da palha, né? E o controle maior é a rotação de cultura, não tem muito o que fazer. E um detalhe também, que entrando na espiga, tem o grão fica murcho, né? Aqui, como eu falei sobre o carvão, é uma doença também um tanto esporádica, né? Não é uma doença, comercialmente falando, de importância, mas pode aparecer, tá? Eventualmente são encontradas espigas com carvão, porque tem um erro que não entra aqui 26 e 30 graus, né? Gosta de clima mais seco, tá? Sintomas: galhas grandes cobertas por películas prateadas. Então, são essas pelotas que aparecem, né, na formação do grão, né? Contém massa negra constituída por esporos, quer dizer, quando abre essa pelota, vamos dizer assim, né? Ela dissemina porque ela vai por dentro e vai para todo lugar, né? Onde o vento tocar, ela está indo, porque praticamente é um pó. Forma a partir de grãos infectados, né? E dependendo dessa pelota, ela pode ter até 15 centímetros. Eu já vi até 5 centímetros o tamanho do diâmetro, mais que isso eu nunca vi. Só que tem um detalhe que eu vou falar no próximo slide, que pode ser que aconteça isso. E não tem um controle ideal, porque é uma doença praticamente terceirizada, vamos dizer assim. Ninguém se preocupa, vou plantar um milho, mas estou preocupado com o carvão da espiga. Ninguém tem essa preocupação, porque dificilmente pode ser encontrada, mas ela pode aparecer. Então, e o interessante é isso daqui, ó. No México, esse tipo de doença é comestível, tá? É um prato tradicional do México, tá? E aqui diz que tem essas pelotinhas que formam, parece uma pipoca doce, né? Diz que tem até de 15 centímetros de diâmetro, é muita coisa, né? Então, aqui para nós é prejuízo, para eles lá eles cultivam esse tipo de material. Tá? Então, você pode ver que a parte superior da espiga está tomada por essas pelotas, né? E a parte inferior, praticamente, a planta os grãos estão íntegros, né? Mas é uma tradição deles, é uma cultura deles. Aqui no Brasil, pelo menos, eu nunca vi alguém falar que isso aí é comida, né? Mas para eles é um prato feio, vamos dizer assim. Tem um colega que trabalha lá no México, ele diz que no sul do México, onde se trabalha muito com aqueles povos tradicionais, né? Isso aqui é muito cultivado lá. Tá? Aqui só para mostrar, né, a qualidade do grão com relação a grãos tomados por diplódia, por fusário, por giberela, uma série de coisas, e, em consequência, desconto nos armazéns, né? Eu vou falar muito rapidamente porque sobre algumas doenças que podem aparecer, porque aqui tem que ser uma apresentação própria, principalmente cigarrinha. Cigarrinha e suas consequências. Então, se for falar todo, depois nós vamos ficar 2, 3 horas falando sobre isso daqui. Qual que é a diferença entre essa e a primeira apresentação que eu fiz no triângulo? Aparecem os vetores, principalmente cigarrinha, ou pode ser também o pulgão, mas o principal vetor é a cigarrinha. Então, aqui eu vou só citar as doenças, a gente vai deixar para uma próxima oportunidade, para a gente falar alguma coisa sobre doença que tem
tem os vetores, né? A cigarrinha ou o pulgão. Então, os enfesamentos e viroses do milho, né? A doença e o patógeno, né? E o inseto transmissor. Então, aqui nós temos o inseto, seria a cigarrinha ou o pulgão. Muito mais a cigarrinha do que o pulgão, mas pode aparecer, tá? Então, nós temos enfesamento vermelho, que é a cigarrinha, que é o vetor, né? Nós temos enfesamento amarelo ou enfesamento pálido, né? Também é a cigarrinha do milho. E as viroses, aí aparecem duas viroses cujo vetor é o pulgão, né? Até então a importância do pulgão era muito pouca, né? Hoje se dá uma importância muito grande. Em algumas determinadas regiões os prejuízos foram enormes e sempre levando a culpa em cima da cigarrinha. E, na realidade, é a virose que está atuando. Então, no caso das viroses, nós temos o mosaico comum e o mosaico amarelo, que o vetor é o pulgão do milho, né? E aí nós temos o vírus da risca, o vírus da risca e o mosaico estriado, que é a consequência da cigarrinha. Eu acho que eu falei errado aqui, o mosaico comum e o amarelo é o pulgão do milho, né? E o vírus da risca e o mosaico estriado é pela cigarrinha. Lembrando que os três principais doenças são os dois enfesamentos, o vírus da risca e o mosaico comum, os que mais aparecem, né? Aqui só para mostrar a diferença entre eles, no caso, o enfesamento vermelho e o enfesamento pálido o amarelo, né? Como se eles distinguem um do outro, né? Um é fitoplasma, o outro é espiroplasma, e o fungo, a bactéria, o fitoplasma e espiroplasma, uma é a maíz stand, a corn stand, que a gente chama, né? E o outro é o espiroplasma conquero. Essas são as viroses. Se a gente olhar aqui, praticamente, você não tem muita diferença entre o mosaico comum e o mosaico amarelo. Também talvez seja uma avaliação de laboratório. O vírus da risca e o mosaico estriado. E o mosaico estriado tem as estrinhas um pouquinho mais largas, e o vírus da risca tem um pouquinho mais junto às riscas, vamos dizer assim, né? E aí são os materiais que provocam, né? Os vírus que provocam esse tipo de doença. Mas, como eu disse, o mosaico comum e o vírus da risca são os mais temidos, vamos dizer assim. E aqui, então, nós vamos ver a relação entre doença e os estádios fenológicos, tá? Então, nós temos antracnose em R1, praticamente, diplódia também, e pitium, R1. Mas ele pode aparecer lá na emergência, como eu falei. Ele pode pegar plântula. Então, nós temos que tomar esse tipo de cuidado. Macrofomina em R1 para R2, praticamente. Isso daqui não é matemático, lembrando sempre, que dependendo do ambiente, isso aqui pode antecipar, que é muito problemático, e pode postergar, que praticamente talvez não tenha mais algum insucesso, né? Então, R1 sempre? Não. Dependendo da região, dependendo do ambiente que está se formando, ele pode ser R1, pode ser VT também, ou pode ser R2. E se for R4, R5, praticamente já não tem muito mais problema. Como eu falei, por exemplo, a mancha branca da folha. Se ela chegar até a espiga, não é problema. Se ela avançar nas folhas acima da espiga, ela começa a ser problema. Aqui é o inverso. Quanto mais tarde ela aparecer, menos problema ela vai ter, tá? Fusarium de Berella praticamente em R2. O risoctone aparece praticamente na emergência também, tá? Mas o forte dela é em R1. Carvão do topo vai aparecer em R1. O milde praticamente vai estar desde a semente colocada no chão até o final, pode aparecer, tá? Pesamento vermelho, V7, o vírus da risca em V2, tá?
o vírus vermelho em VT. Aí pode dizer assim, mas se eles vão aparecer em VT, V7 e V2, não precisamos se preocupar muito com os enfesamentos ou com o vírus da risco. Pelo contrário, nós temos que combater a cigarrinha lá atrás para que não ocorra. Né? Então, se ocorrer um ataque muito forte de cigarrinha, se o controle for negativo, quer dizer, ela continua ali, com certeza, essas doenças, os enfesamentos e o vírus da risco vai aparecer antes. Então, temos que tomar bastante cuidado com relação à cigarrinha inicialmente, e depois com a doença. Aí não tem o que fazer, tá? E os mosaicos, geralmente ocorrem em D4, D5. Como eu falei, isso aqui não é matemática, isso aqui é uma ideia que pode acontecer. Eu trabalho com o produtor lá, ele quer que eu faça um cronograma de aplicação de fungicida. Esse quadro serve? Serve. Temos que trabalhar em cima dele, porque nós não vamos descobrir, de repente, que a doença já está lá ela para estar em R1, já chegou em V12, por exemplo. Pode acontecer. Mas se a gente tiver um cronograma trabalhado, a gente pode tentar sanar esse tipo de doença. E aqui é um negócio muito complicado, que na realidade é a ideia do que pode fazer para controlar as doenças. Tá? Às vezes você tem um controle, você planta um híbrido bastante resistente, mas planta errado, planta com alta densidade. Então você tem um híbrido resistente para controle, né? Evitar alta densidade de plantio, de semeadura, né? Plantio sucessivo na mesma área tem de evitar esse tipo de plantio, mas às vezes é impossível. O produtor tem 20 hectares, ele planta nos 20 hectares, não tem aonde levar para lá ou para cá. Então, temos que fazer algum cronograma, alguma coisa para evitar esse tipo de problema. Tá? Sementes com qualidade fisiológica e sanitária, isso aí tem de vir da empresa, com essa tranquilidade, né? Tratamento de semente industrial é muito importante, um fungicida, tá? Rotação com espécie não hospedeira, então, por exemplo, não plantar milho em cima de sorgo e vice-versa. Mas tem hospedeiro em soja, aí não tem o que fugir, não tem como, porque geralmente safra soja, safrinha milho. Então você tem que tomar cuidado e entrar em cronograma de aplicação de fungicida. Né? Controle de plantas invasoras, porque alguns fungos vivem nessas plantas, principalmente em trevo, pode aparecer, né? Controle de praga é fundamental, geralmente por pragas sugadoras, né? Cigarrinha, pulgão, nessas coisas, então nós temos que tomar cuidado. Adubação equilibrada, esse é muito importante, tá? Eu tenho lá 10, 20, 20, eu vou aplicar ele. Será que nós vamos ter uma adubação equilibrada para milho, no caso, né? Não sei, talvez não. Então, nós temos que trabalhar, estudar o que vai ser aplicado de adubação, quais os pontos necessários para que tenha uma boa produção e evitar algum tipo de doença. Lembrando que planta sadia é uma barreira para a doença tomar conta. Ela pode chegar, mas a planta está tão sadia que ela tem a capacidade de segurar aquele tipo de doença. Isso é bastante importante, tá? Então, aplicou lá o que tinha lá, resto de adubo, isso acontece muito. Eu vejo, por exemplo, muita gente comprar fundo de indústria. Eu estou vendendo um adubo aqui, não tem classificação, não tem nada. Se quer plantar, planta. Realmente, gasta menos, mas vai perder em cima da produtividade. Então, essa é uma coisa bastante importante. Evitar excesso de água em áreas irrigadas, como eu falei lá atrás, tem que tomar bastante cuidado. O pessoal, produção de semente, por exemplo, tem esse cuidado de segurar a irrigação. Tá? Às vezes, quer irrigar. Vou dar um exemplo, exemplo meu. Eu trabalhei com milho doce e a água é fundamental, o enchimento do grão. Tal. Então, quando chega em determinadas épocas, a gente pede para segurar a água para concentração de açúcar, uma série de coisas. O produtor não quer saber, ele quer jogar água porque ele acha que o grão cheio dá mais peso. E já não é isso que acontece. Às vezes, tem doença que está pronta para entrar por excesso de água. O solo está fervilhando de fungo, alguma coisa. Deu excesso de umidade, ele começa a subir e aí é problema sério. Eliminar restos de cultura.
Pelo menos o que está em pé, vamos dizer assim, porque o que está no solo é mais complicado. Nós não estamos na era do arado, nós estamos na época do plantio direto. Controle químico e ou biológico, sempre com registro no mapa. Nunca evitar compra, principalmente biológico, que está chegando muito, né? Às vezes não tem o registro ainda, ou às vezes não há necessidade, mas tem de ver se realmente ele está dentro daqueles padrões exigidos para se trabalhar com isso. Esse controle, isso aqui evita a doença? Não evita a doença, porque é um em cima do outro. Você tem um positivo, você tem um negativo, né? Então, você tem um material resistente, só que o tratamento de semente foi fraco. Então, você já está matando aquilo que é exigido para controle da entrada da doença. Tá? Aqui eu vou falar muito rápido sobre fungicidas, não vou dizer qual fungicida, são duas apresentações só, para a gente ter uma ideia, até o Márcio perguntou na apresentação passada, só para a gente ter uma ideia. O ideal é que se você faça 3 aplicações, V8, VT e R2. Só que, às vezes, dependendo da doença, ela aparece lá em VE. Talvez a gente tenha que fazer algum tipo de aplicação. Então, uma coisa bastante interessante, nós temos de conhecer o material que nós estamos colocando na área do produtor. Precisamos aplicar em VE, praticamente não tem folha para absorver aquilo. Então, nós temos que tomar um cuidado, vamos aplicar em V4, tal. V8 nós temos de fazer uma aplicação. Só que V8 tem um detalhe. Todo mundo sabe que a aplicação de fungicida, nós precisamos de folha, área foliar. E V8, geralmente, as últimas folhas estão encartuchadas. Então, às vezes, o fungicida não vai fazer efeito naquelas folhas superiores, tá? Mas é um estágio onde tem de ser aplicado o fungicida. VT significa que nós vamos aplicar antes do florescimento. A planta não pode ter pólen, não pode ter estigma para fora, tá? Determinados fungicidas podem prejudicar a produção de semente, de grãos, vamos dizer assim. E pós-florescimento, aonde o estigma já está praticamente seco, nós não podemos fazer uma aplicação. Talvez em R2, antes, um pouquinho depois, podemos fazer. Então, são detalhes que a gente tem que tomar cuidado. Geralmente, os fungicidas não podem ser aplicados em cima do florescimento, tá? Porque a planta vai sentir, porque ela está em máximo desenvolvimento, em máxima translocação, aí entrando um produto estranho para ela, ela vai começar a carregar esse produto para todo lado. Então, nós temos que tomar esse tipo de cuidado. Ah, mas não pode aplicar em V10, em V12? Pode. Você conhece o material, sabe que o material... Porque, geralmente, o produtor não planta só o milho nosso, planta outras companhias. E, às vezes, aquelas companhias têm material sabidamente que é suscetível a determinados tipos de fungos. Então, se pede para aplicar. Em campo de produção, quando você tem um material novo, que a empresa vai começar a trabalhar e não tem ainda um estudo declarado desse material, pode se aplicar, às vezes, até 5 vezes. Quando o material já é conhecido, o técnico tem o material na mão, aplica de 2 até 3 vezes. Tá? O negócio que eu vou falar aqui não é... Pode acontecer e não pode. Alguns fungicidas, os componentes dos fungicidas, às vezes alguém aplica em R2 porque acha que pode ajudar no peso ou na produtividade do material. Pode ter essa capacidade. Eu não tenho esse estudo, nunca fiz esses estudos, mas pode ser que realmente tenha. Aonde eu pesquisei é uma pesquisa válida, é uma pesquisa muito nova, mas pode acontecer que aplicando em R2 determinados fungicidas pode ter um auxílio na produtividade. Tá? Isso aqui é, vamos dizer assim, desculpa a expressão, mas é ensinar Pai Nosso para todo mundo, né? Todo mundo sabe disso, mas eu coloquei porque faz parte, a gente tem que colocar cuidados na aplicação. Horário de aplicação pela manhã, eu acho que 11 horas até é muita coisa, né? Porque o sol já está quase a pino, né? E no noturno, começou a escurecer, aplicar até ponto de início de orvalho.
Se tem orvalho na planta, não se aplica, porque o produto cai na folha e vai ao chão. Ele não vai se fixar na folha. Então, tem esses detalhes. À tarde é muito problemático, né? Então, nós temos de evitar esse tipo de aplicação. Então, amanhã é o mais importante. Temperatura, o ideal seria entre 28 e 30 graus, mas é um negócio bastante teórico. Vamos esperar a temperatura chegar de 28 para a gente aplicar. Às vezes não tem como esperar. Às vezes a temperatura está antes de 28 ou acima de 30 e tem de fazer a aplicação. Não tem como. Então, não tem. Agora, se possível, tem esse tipo de temperatura, então vamos trabalhar em cima disso. Umidade relativa entre 50% e 90% de umidade relativa do ar. Lembrando que não é aplicar na chuva. A chuva é 100%. Tá? Mas entre 50% e 90%, quer dizer, pós-chuva, nós podemos aplicar. Agora, na chuva, não, né? Porque aí nós vamos poder algum tipo de problema. Velocidade do vento de 3 a 10 km por hora é um item que a gente coloca, né? Para não espalhar muito, acaba perdendo o produto também. E o importante de tudo é pulverizador limpo. Eu acho que esse é fundamental, né? Então, nós temos que tomar esse tipo de cuidado. Tem outros cuidados? Sim, tem vários outros. Mas aqui eu citei aqui os principais. Aqui é um exemplo, e você pode ver que a foto está toda... É um recorte de um jornal, e a fonte aqui é uma cooperativa lá do Paraná, que é a Coamo, todo mundo conhece, e eles fizeram esse tipo de trabalho. Você pode ver que as letras estão tudo tortas. Então, onde houve a aplicação de fungicida, o material produziu 160 sacos por hectare. E onde não houve aplicação de fungicida, aplicou 95 sacos. Você faz a conta de 1.600 gramas, você vai chegar nesse número de sacos, tá? Então, aqui mostra qual doença. Pode ser fusário, pode ser antracnose, aqui não citou, tá? Então, colocaram, não falaram, não sei qual o híbrido também, pode ver que a espiga ficou menor, os grãos mais xoxos, alguma coisa assim desse tipo, mas é um trabalho importante. Eu procurando, eu achei esse recorte, eu achei bastante interessante para mostrar a capacidade que o fungicida pode fazer na produção. Então, 160 sacos é uma boa produção, né? Então, e aplicou ou por previsão ou por instalação da doença. Então, isso é interessante. Esse quadro podia mostrar para o produtor, com aplicação e sem aplicação. Não sei o híbrido, tá? Então, acho que não é importante, só para fatos, né? E aqui, mais uma... Eu coloquei aqui, só para a gente ter uma ideia, são 2 slides que eu vou mostrar aqui, que não tem muito a ver. Qual o melhor fungicida para a doença transmitida por vetores? Qual o melhor? Podemos pensar em N fungicidas para vetores, tá? Então, são casos de insetos, geralmente sugadores. E na minha resposta é inseticida. Se você aplicou inseticida para matar a cigarrinha lá no começo, para não deixar o pulgão prosperar, você não vai ter problema de fungicida. Essa é uma história que eu vi de muita gente, de muito produtor, dizendo que o melhor fungicida é o inseticida, aplicado lá anteriormente. Se você sanar todo o problema de cigarrinha, você não vai precisar de aplicar um fungicida mais rápido, o menor número de aplicação e uma série de coisas, tá? Então, só para descontrair um pouquinho no final da apresentação aqui. E aqui é uma outra história. Que doença que é essa? Tá? Tem uma espiga na ponta, no lugar do pendão, tá? Eu coloquei aqui que muita gente pergunta que doença que é essa. Na realidade, não é uma doença, né? A planta tem um problema ambiental, tem um estresse, o material tem predisposição e aparece. Então, Tachyocídeos não é doença, é uma consequência de problemas ambientais e problemas genéticos, tá? Geralmente, aparece no início das lavouras, a primeira linha, a linha marginal, ela pode aparecer esse tipo de material. E material com predisposição tem. Então, tem muita linhagem, por exemplo, formadores de espiga, que apresentam Tachyocídeos. Então,
é um material que tem que ser evitado, tá certo? E aí, é um final aí, obrigado. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode me passar por e-mail, por zap, eu fico à disposição aí, tá? É isso aí. Perfeito, professor Valdemar, muito bem colocado, como sempre. Alguém tem alguma pergunta? Quer aproveitar esse momento? Fica à vontade. Eu estou aqui com a câmera meio torta aqui, vocês desculpem aqui, mas não consegui arrumar de jeito nenhum. Fica à vontade, Dagoberto. Sentimos sua falta na semana passada. Olá, Dagoberto. Tudo bem, parabéns aí. Só um comentário e uma pergunta também. O comentário, quando o Márcio citou a respeito daquele cliente dele, que o solo de baixada tem mais doença que a parte alta, não sei se colaboraria ou não, falando que o solo de baixada é um solo mais compactado, mais sedimentado. Nós sabemos que doenças de raízes estão mais presentes em solos compactados. Aí vem a importância de você ter um bom preparo do solo, não só a parte química, biológica, mas também a parte física. Uma pergunta, Valdemar, pela sua experiência, o milho duro, milho mole, milho amarelo, mais alaranjado e tal, isso aí ele repercute, interfere na resistência ou não, na sustentabilidade ou não da doença? Não, esse tipo de característica, que é textura ou coloração, ele não influencia em nada, tá? O milho pode ser grão mole amarelo, pode ser grão duro, semiduro vermelho. Ele não tem nada a ver com o aparecimento de doença, tá? Às vezes o milho duro tem uma determinada resistência a insetos, mas não a doença. Então, como eu falei, você tem um híbrido com palha curta, seja ele dentado, que é o mole, ou semiduro e duro, se entrar água dentro, ele vai ter a doença. Não tem o que fazer, entendeu? Então, não tem nada a ver essa parte é mais de característica do material. Obrigado. Perfeito, temos tempo aí para mais uma pergunta, aí eu encerro o Me Produz desta quinta-feira. Bom dia, professor Valdemar, bom dia a todos. Bom dia. Professor Valdemar, com esse período que está mais intensa a chuva desde o início, o que o senhor pode falar para nós em termos de cigarrinha? Que a gente considera também a parte de temperatura, né, para elas proliferarem, mas tem produtores que, mesmo a gente visitando o campo, estando ali, eles falam, não, tá chovendo, não tá tendo cigarrinha. E a gente sabe que não é assim, né? E o que o senhor pode estar falando aí para o time, eles ficarem mais de olho, mesmo com esse tanto de chuva, se realmente elas não vão fazer um estrago ou se elas poderão ter um estrago muito mais maior, porque os produtores não querem fazer a proteção necessária. O Domílio, é o seguinte, você sabe disso, você teve bastante problema. A cigarrinha, ela é um inseto anual. Ela está ali o ano inteiro. Não tem frio, não tem calor, não tem chuva, pouca chuva, ela está ali, com mais ou menor intensidade. Então, a recomendação é, fique de olho na cigarrinha, tá? Porque a cigarrinha, depois que ela se instalou, você pode combater, mas dependendo da quantidade de cigarrinha, dificilmente você vai ter sucesso. Então, as consequências dela vai vir com certeza, ou enfesamento, ou algum tipo de vírus vai aparecer. Então, nós temos que estar de sentinela para a cigarrinha, tá? Por quê? Tem muita pesquisa que fala que a cigarrinha só se alimenta de milho. Você não planta milho em determinada época, mas ela pode vir de longe para se instalar em floresta, em resto de cultura, na beira da estrada, então ela está ali. Em menor quantidade, é uma população muito pequena, mas ela se transforma numa população tão grande que o controle fica muito grande. Ela é muito rápida, tá? A ovoposição dela é muito rápida. Então, o cuidado é esse, é sentinela, está sempre em cima para não ter esse tipo de cuidado. Por isso que eu falei na outra coisa, que eu nunca dei nota tolerante a enfesamento, tolerante a enfesamento vermelho e amarelo para o híbrido coronel,
por causa disso. Se você colocar como tolerante, o produtor vai ficar igual você está falando, não, essa época não tem cigarrinho. Então, se você colocar medianamente tolerante, você tem que estar um pouquinho sentinela, senão você vai ter problema. Então, essa é a minha opinião, essa é o que eu posso falar para vocês. Tá? E lembrando que cigarrinho não tem cerca, né? Se o produtor do lado, alguns quilômetros atrás ou à frente, ele vai estar lá e vai vir com certeza. Né? Ok? Isso. Perfeito, professor. É igual o senhor falou, deixou um ponto muito bom. Eu tive que, uma área que eu estava visitando, o produtor teve receio, né, de não querer usar já o inseticida, querendo deixar para usar mais para frente. Eu falei, não, você tem que aplicar. Aí eu levei ele no campo e mostrei para ele que as pontas verdes em volta das braquiárias, tinha mombás, tinha brisanta, tinha outros lá, estavam tendo elas. E eu falei para ele, vem aqui na parte cedo, 6 horas da manhã, entra na lavoura 6 horas da manhã aqui. Você vai conseguir ver que elas estão no seu milho e você está achando que não está. Já está tomando sol cedo. Isso. Não, mas perfeito, foi bom que aí o time fica mais seguro, né? Com certeza. Obrigado aí. Perfeito, pessoal. Então, encerramos hoje mais uma Uniproduz com o nosso querido professor Valdemar. Lembrando que na semana que vem a gente tem continuidade nesses assuntos sobre o milho, onde vamos abordar as pragas do milho, é isso, né, professor? Sim. Então, desejo a todos uma ótima quinta-feira, um ótimo fim de semana, e a gente se encontra na quinta-feira aqui novamente. Muito obrigada a todos que mais uma vez estiveram presentes na Uniproduz. Até mais, tchau, tchau. Obrigado e bom dia a todos. Tchau, tchau. Até mais, bom dia.